Ok. Vamos continuar. A aula praticamente está finalizada, mas nós vamos abrir agora um espaço para que todos possam fazer perguntas. A princípio, sobre o tema da aula, mas como eu gosto muito de responder a perguntas, podem ser todo tipo de pergunta, aproveitando o nosso online em geral. Eu respondo perguntas por meio de áudio, e agora eu posso responder online, eu mesmo pessoalmente e todos aqui assistindo. Então, aqueles que quiserem perguntar, na medida das possibilidades, nós procuraremos responder. Se não soubermos responder de imediato, vamos pedir um tempo para pesquisarmos e podermos responder. Mas eu acredito, a princípio, que podemos responder. Então, por gentileza, com a palavra, vocês, em relação à porção da Torá ou em relação a qualquer assunto sob ponto de vista à luz do judaísmo. Por gentileza, tenham a vontade. Tudo bom, Ravi? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Vou consumir isso aí, Tudo bem, Ravi. Bruno? Tudo bem? Baruch Hashem. Sobre a porção mesmo. Hagar, né, foi o nome da serva que Abraham teve filho, né? E Ismael, né? Sim, depois ele teve mais filhos com ela. Quando a Sará faleceu, está escrito na Torá que ele se uniu, ele se casou com uma mulher chamada Keturá. Keturá vem da palavra ktoret, incenso, perfume, porque ela se manteve fiel ao marido. Quem é? Segundo os comentários, é a própria Hagar. Ele voltou a viver com a Hagar depois do falecimento da Sará. E lembrando que a Hagar era a continuidade da Sará, porque era serva da Sará, e era a segunda mulher mais elevada daquela geração. O José Marmol está lembrando que ele teve mais 6 filhos, e eles mandou bem para longe para povoar novas terras, os outros filhos de Abraão. A pergunta é a seguinte, Ravi. Por que ele enviou ela e o filho dele para o deserto apenas com um pouco de água e um pouco de pão, sendo que ele poderia ter dado mais coisas para eles, de alimentos? Sim. Na verdade, essa pergunta daqui, ela combina com outra pergunta. Que outra pergunta? Ela combina com a pergunta como que Abraão, dizendo que a Sará era sua irmã, e naquela época, a Sará, na verdade, era sobrinha do Abraão, e pouca gente sabe que a Sará era irmã de Lot. Ela era filha do mesmo pai e da mesma mãe que o Lot. O pai era Haran, aquele que foi jogado na fogueira, aquele que foi jogado na fogueira no lugar de Abraão. Quando Abraão saiu ileso, o irmão dele foi jogado e acabou morrendo, Haran, que era o pai da Sará e do Lot. A mesma pergunta, como que Abraão deixou com que o faraó, o Paró, sequestrasse, raptasse a Sará? Porque tanto Abraão como Sará, eles estavam acostumados a verem anjos. Ele viu que a Sará estava cercada de anjos. E o Abraão viu também que o Ismael e a Hagar estavam cercados de anjos. Então, aquele anjo que se revelou para Hagar, que era o anjo Gabriel, ele já tinha sido avistado pelo Abraão. Então, Abraão já sabia que haveria uma solução, que eles não iriam. Na verdade, por que Abraão deu pouca água e pouco pão? Porque eles tinham que ser sensibilizados. Quando eles começaram a rezar para Deus, tanto Ismael como Hagar, aí os anjos começaram a se manifestar. Aquilo foi uma forma de sensibilização. Infelizmente, certas pessoas, quando não conseguem rezar a Deus por bem, tem que acontecer alguma coisa diferente na vida para começarem a rezar, né? Tem aquela piada de que o motorista de ônibus e o rabino, quando morreram, eles chegaram no paraíso. Mas o rabino olhou para o motorista de ônibus e viu que ele alcançou um nível no paraíso muito mais elevado que o rabino. O rabino foi lá com o síndico do paraíso, o zelador, a portaria, e começou a reclamar. Falou, como? Ele era um motorista de ônibus, eu dava aulas e aulas pelo Zoom, coisa e tal. Eu era um palestrante, e por que ele está num nível muito mais elevado do que eu no paraíso? Aí uma voz celestial falou o seguinte, rabino, quando você dava aula, todo mundo dormia. E quando o motorista de ônibus dirigia o ônibus, todo mundo rezava. Rezava para não bater, parece que ele era um barbeiro, ele dirigia super mal. E todo mundo ficava rezando para Deus.
Então dá, Rafa. Obrigado pela resposta. Muito obrigado. Sim. Ah, então, o Marmol ele comentou por que o anjo ouviu a voz do Ismael e não da mãe, porque o Ismael que estava passando a necessidade. Então, quando a melhor pessoa para rezar por alguma tribulação é a própria pessoa. Os outros podem auxiliar nas orações, mas a própria pessoa é a pessoa mais indicada. Como ele estava doente, ele estava fraco, realmente, mas é a própria pessoa, é a pessoa mais indicada para rezar pela sua saúde, porque é a mais sensibilizada. Então, Deus ouviu a voz. A mesma coisa em relação a Yitzhak. Bom, aí é uma outra consideração. Yitzhak, ele ficar quando rezaram para ter filhos. Mais alguma pergunta, pessoal? Por gentileza, tenha a bondade. Alguma pergunta? Ravé, eu gostaria de saber, a morte da Sara foi quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado? Foi aí que a Sara faleceu? É com quem eu estou tendo o prazer de falar, por gentileza? Ivoneide da Espanha. Ah, tudo bem, Ivaneide. Tudo Já nos bem, conhecemos. Ravé? Já nos conhecemos do WhatsApp. Tá bom, Sim, vamos sim. explicar. Há dois comentários e aparentemente eles são opostos, contraditórios. Mas o desafio é encontrar uma realidade maior que abranja as duas respostas. A primeira resposta é que a Sara foi avisada por um mensageiro de que Abraão estava sacrificando seu filho, vírgula, quase. A Sara não chegou a ouvir o quase, ela faleceu na vírgula. Falaram assim: Abraão está sacrificando seu filho Isaac, vírgula, quase. Ela não chegou a ouvir o quase. Ela levou um susto e ela já era uma pessoa idosa, 127 anos, e acabou falecendo. Há uma outra explicação exatamente contrária, que ela tinha o mesmo nível de autoanulação perante Deus do Abraão. Aliás, ela era uma profetisa maior do que o próprio Abraão. Então, se Abraão conseguiu um nível de anulação a ponto de se dedicar totalmente para Deus, a ponto de se prontificar ele não estava entendendo nada, o corpo não estava entendendo nada, mas ele sabia que Deus só queria o bem dele, a ponto de estar pronto para sacrificar o próprio filho. Imagine a Sara, que era uma profetisa maior. Então, é uma ideia que a Sara atingiu um nível de felicidade tão grande e ela estava com o corpinho fragilizado pela idade de 127 anos, que ela acabou falecendo. Então, na verdade, temos que encontrar o desafio, uma realidade maior, explicação maior que abranja esse paradoxo, essas duas explicações. Afinal, ela morreu pelo susto ou ela morreu pela alegria? Então, temos que explicar que a alma se desprendeu do corpo pelos dois aspectos. Ela não esperava isso e, ao mesmo tempo, ela se realizou com o fato de estarem servindo ao Deus único, apesar de o intelecto humano não estar entendendo nada do que estava acontecendo. Então, ela faleceu sem saber realmente que, pelo menos dentro do corpo, que o filho tinha sido poupado. Essa, segundo uma explicação, ela não soube. Ela foi descobrir isso depois de falecida. É por isso que a Amém. Paraxá, a porção de Raestará, é logo em seguida do texto, na sequência do texto, do quase sacrifício de Isaac. É por isso exatamente isso que os comentários dizem. Ah, sim, graças a Deus. Uhum. Muito obrigada, Ravé. Lembrando que o Yitzhak não era um garotinho, não, conforme mostram os filmes bíblicos da televisão. Yitzhak tinha 37 anos. 37 Ah, anos. Ele foi de mãos dadas com o papai. E há uma explicação de que ele sabia perfeitamente o que o papai intencionava fazer com ele. E mesmo assim, os dois estavam totalmente unidos, tanto na ida como na volta. E quando desceram do monte, e quando Abraão tinha sacrificado um animal no lugar de Isaac, um cordeiro, mesmo assim eles não se sentiram egocêntricos, orgulhosos,
de terem passado pelo teste, foram testados por Deus e foram vitoriosos no teste. Eles foram com o mesmo nível de anulação, no mesmo nível de humildade, tanto na ida como na volta. Abraão era o mesmo Abraão quando subiu o monte e era o mesmo Abraão quando desceu o monte. Yitzhak era o mesmo Yitzhak quando subiu o monte e era o mesmo Yitzhak quando desceu o monte. Aliás, esse monte não é um monte qualquer. Esse monte que houve o quase sacrifício é o monte do templo. Foi exatamente lá instalado e construído o templo sagrado de Jerusalém, o Beit HaMikdash. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Baruch Hashem. Obrigada, Abraham. Baruch Hashem. Qual a explicação que o Eterno abriu os olhos de Hagar para ver o poço? Então, há muitas explicações, mas uma explicação que vem do campo da psicologia humana. Quando uma pessoa tem um intenso sofrimento, ela não consegue enxergar a solução dos seus problemas, que muitas vezes se apresenta na frente dos seus olhos. Aquele poço já estava lá, mas ela estava tão agoniada que ela não conseguia ver. Ela se acalmou um pouco, e quando ela se acalmou um pouco, motivada pela confiança que ela tinha em Deus, então ela passou a ver o poço. O poço estava lá, não é que ele apareceu simplesmente. Mas quando ela conseguiu ver, quando ela começou a se conectar com Deus, aí ela conseguiu visualizar a solução do seu problema. Muitas vezes em nossas vidas, nós já temos na frente dos nossos olhos a solução para os nossos problemas, mas nós estamos tão dispersos, tão desgastados, tão diminuídos pela falta de fé que nós temos em Deus, que muitas vezes não percebemos a solução dos nossos problemas que está bem em frente do nosso próprio nariz, diante dos nossos olhos e na frente do nosso nariz. Precisamos nos acalmar, precisamos atingir um nível de fé em Deus, e quando nós nos acalmamos e nos inspiramos, a solução aparece. Não é que ela aparece do nada, ela já estava lá presente, mas a nossa agonia e a nossa pequenez, nossa insignificância, a nossa falta de fé faz com que não vejamos a solução que está mais próxima de nós do que possamos imaginar. Mais uma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui, tem no chat. Rabi Shimon, Sim. a gente ouviu falar de Sara hoje bastante, e tudo, né, esse ideal de profecia que ela tinha, ela é um exemplo, né? E hoje a gente, como Batinoa, a gente pode aplicar isso na nossa vida também, não pode ter uma conexão, alguma coisa assim que a gente pode ter uma vida diferenciada, como Batinoa também, olhando para a vida de Sara, não tem como, né? Veja só, a Sará viveu 127 anos. Até os 65 anos de vida, 65 mais 65 dá 130. A maior parte da vida dela, ela não foi judia. A maior parte da vida dela, ela foi uma Bat Noach. Até que Deus se revelou para Abraão, ele tinha 75 anos, ela tinha 65. E 65 mais 65 dá 130. Ela viveu 127. Então, com 65 anos, ela foi Bat Noach, e com 62 anos, ela foi judia. Então, a maior parte da vida dela se tornou significativa quando ela era uma Bat Noach. Essa é a maior inspiração para todos nós. Amém. Obrigada, Rabi. Imagine. Rabi, shalom. Oi, tudo bem, Caio? Tudo bom? Eu queria falar 3 comentários e queria que o senhor... Queria falar 3 coisas e queria que o senhor comentasse sobre essas 3, né? A gente tem aí a Sara, né? A vida de Sara, mas existe outro episódio nessa paraxá que eu acho muito importante, que é a questão de Rivka, né? A mulher de Isaac. Sim. Eu queria que o senhor falasse sobre, acho que não me engano, Eliezer, quando ele joga a sorte, né? Faz tipo uma roleta, quem chega primeiro me der água e der os meus camelos, será a mulher de meu senhor.
nesse requisito, foi correto ele fazer esse tipo de sorte? Se fosse Não, uma pessoa... normalmente nós não fazemos isso, mas ele tinha uma inspiração total, que ele era ligado a Abraão, e é por isso que ele fez isso, um sinal. Mas Deus ouviu ao apelo dele. Então, na verdade, o próprio Eliezer, por ser servo de Abraão, ele também tinha uma certa inspiração. Eliezer não podia ser uma pessoa comum, já que ele nunca faleceu, entrou com o corpo dele no paraíso. Então, Eliezer, ele era um justo entre as nações. Ele era o top do top dos próprios Bnei Noach. Então, aquele sinal que ele fez foi em caráter excepcional. Normalmente, nós não podemos fazer sinais, mas no caso dele, ele tinha essa sensibilidade, o Eliezer. Vamos nos lembrar mais uma coisa, que está escrito no Talmud que os servos dos patriarcas eram maiores ainda que os descendentes dos patriarcas. Aconteceu um outro milagre. O Eliezer, para chegar até a cidade onde se encontrava Rivká, ele levou meio-dia, quase, ele chegou no mesmo dia. Um percurso que ele demoraria, viajando a pé, no mínimo um mês. Ele percorreu em algumas horas. Um percurso que ele faria normalmente em um mês. Ou seja, a terra se dobrou para ele, aconteceu um milagre dele chegar no seu objetivo em poucas horas, em vez de andar durante todo um mês. Ele estava repleto, já que ele era servo do Abraão, e Abraão tinha a vida repleta de milagres, até o servo de Abraão também foi rodeado por milagres. E as outras duas citações era o que tinha de tão especial no caso, no pedido que ele fez, que Rivka atendeu, né? No caso, assim, dar água para ele e os camelos. O que a Rivka fez? Ela deu água para camelo. gente... Quantos anos tinha a Rivka? Ela era desenvolvida. A Rivka. Eu vi nos anos 70, eu vi uma matéria numa revista antiga chamada Manchete, que ela não existe mais. Eu vi uma matéria das mães brasileiras, mães com 11 anos de idade, que elas já cuidavam de filhos, e elas eram razoavelmente desenvolvidas. Depois descobri que havia mães até com 9 anos de idade. Eu conheci uma menina assim de vista, não tinha proximidade com ela, só de vista. Ela frequentava o mesmo grupo que eu. Eu tinha 20 e poucos anos, a menina tinha 12 anos de idade, mas sem exagero, ela aparentava ter 20 e poucos anos, de tão grande que ela era e desenvolvida. Ela só tinha 12. Agora imagina 3.800 anos atrás. A Rivka tinha 3 anos de idade e com 3 anos de idade ela trouxe água do poço para saciar a sede de não um, mas de todos os camelos do Eliezer. Camelo tem um verdadeiro reservatório de água. Você tem que dar o conteúdo da usina, a água do lago artificial da usina hidrelétrica de Itaipu para saciar a sede dos camelos. Os camelos bebem litros e litros e litros de água, não tem fim. E ela saciou a sede de todos os camelos. Não é normal uma menina de 3 anos, mesmo desenvolvida. Vamos nos lembrar que, apesar do Yitzhak ter casado com a Rivka, e ela ter 3 anos de idade, Deus nos livre, longe de qualquer ideia de pedofilia, ele esperou 10 anos para poder viver junto com ela, como marido e mulher. Se ela já tinha o aspecto de uma menina adulta com 3 anos, imagine com 13 anos. Então, eles passaram a viver como marido e mulher. Ela tendo 13 anos, ela foi estéril durante 10 anos. Com 23 anos, ela teve os gêmeos Jacó e Yaakov e Esav, Yaakov e Esaú. Então, na verdade, quando ele viu... mais um detalhe. Os comentários dizem que quando a Rivka se aproximou do poço, a água estava muito funda e as pessoas tinham maior dificuldade de pegar a água. Ela estava em um nível a metros de profundidade no poço. Quando a Rivka se aproximou, a água começou a subir incessantemente e começou a transbordar, facilitando o trabalho da Rivka. Quando Eliezer viu esse milagre, que a água subiu no poço para Rivka, ele pensou, essa... Já encontrei a pessoa que eu estava procurando.
E a última citação, em relação, eu queria que o senhor explanasse para nós sobre a ordem da Torá, que fala assim, casou e amou, né? Hoje a gente entende na nossa cultura, na cultura que se tem, que se ama para depois casar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa conotação, dessas duas frases. Uma excelente pergunta. As pessoas confundem muito paixão com amor. Um casal, para se casar, tem que haver uma química entre eles, mas um casal normal, equilibrado e com valores morais, etc., ou como era antigamente, não se conhecem antes. Por exemplo, o casal de judeus religiosos, um rapaz e uma moça, eles não têm contato nenhum. Um rapaz ortodoxo e uma moça judia ortodoxa não namoram. E também não mantêm relações sexuais antes do casamento. Então, quando vão se conhecer, tem que haver uma paixão. Mas paixão, dentro do carro tem dois motores. Tem um motor principal e tem um motor de arranque. É um motor pequenininho, ligado à ignição. A faísca a chave é o motor de arranque. Paixão é o motor de arranque. Amor não surge antes do casamento. O que surge é paixão. Amor é um sentimento muito mais sólido. Vai surgir com a convivência do casal. Começa com um pouquinho de amor e o pleno amor vai surgir depois. Eu já dei uma pequena dica num áudio que eu dei durante a semana. A pergunta é: qual foi a primeira pessoa amada em toda a Torá, em toda a Bíblia? Qual foi a primeira pessoa amada? A primeira pessoa amada foi Yitzhak. Quando Deus pede para Abraão levar o seu filho, está escrito: Kachna et bincha, pegue teu filho, et yechidra, teu filho único, asher afta, que você amou, et Yitzhak. Aí, qual é o problema de Abraão amar Yitzhak? Todo pai ama o filho. Mas acontece que no trabalho divino, na devoção divina, Yitzhak era o oposto de Abraão. Abraão era pura bondade. Yitzhak era pura severidade. O que Abraão era de coração mole, o Yitzhak era exigente, duro na queda. Abraão conseguiu atrair multidão. Yitzhak só atraiu quem merecia. Gente contada no dedo. Aquela multidão que acompanhava o pai simplesmente se dispersou na época do filho. Porque o filho era muito bravo e o pai era muito tranquilo. O filho era o oposto do pai. Agora, por que o pai amava o filho, se o filho era o oposto do pai? Ambos eram bons, ambos serviam a Deus. Mas o pai, a ligação do pai com o filho, não era circunstancial. Ele amava o filho porque o filho era o filho. Porque se fosse amar pelas características do filho, o filho era o oposto do pai. Né? Então, a primeira pessoa que foi amada verdadeiramente foi Yitzhak. Ele aprendeu a lição. Qual foi a segunda pessoa a ser amada em toda a Bíblia, em todo o Tanakh, em toda a Torá? Rivka. Por que Yitzhak soube amar a Rivka incondicionalmente? Não importa se ela tinha qualidades, se ela tinha defeitos, ele se prontificou a amá-la. Sabe por quê? Porque um filho que foi amado incondicionalmente já estava preparado para amar outra pessoa sem condições, incondicionalmente. A primeira pessoa a ser amada na Torá, Yitzhak. A segunda pessoa a ser amada na Torá, Rivka. Ok, Rabi, obrigado. Todá. Hashem abençoe. Mais alguma pergunta, Boa noite, pessoal? Ravi. Boa noite, tudo bem, Rafael? Boa noite, Ravi. Tudo jóia? Boa noite. Boa Na noite. verdade, minha dúvida seria da Paraxá da semana passada, Veirá, sobre a identidade dos 3 anjos que visitaram a tenda de Abraão. Sim. O que tem a Aí eu queria identidade saber, deles? porque nós temos Quem foram os 3 anjos que o visitaram Abraão significado. sob forma de seres humanos? Como? Um fala que é o próprio Eterno, né? Não, o Eterno foi visitar o Abraão Eterno. antes dos anjos. O Eterno foi visitar a Shekhinah, a presença divina, foi visitar Abraão antes dos anjos. Tanto que está escrito na sequência, quando os anjos estavam se aproximando, Abraão falou: aguardem um pouco, meus senhores,
Meus senhores em hebraico é Ado-Nai. É um dos nomes de Deus. Então, Rashi explica, esse Ado-Nai pode ser meus senhores, a referência aos 3 anjos, mas tem aqueles que explicam que Abraão pediu para Deus dar esperar um momento, que ele ia receber aqueles 3 homens. Daí nós entendemos no Talmud que é mais importante receber bem uma visita dentro de casa do que receber a própria divindade. É tão importante essa mitzvah da hospitalidade, de recebermos bem pessoas em casa, que existe uma ideia. Por quê? Porque Abraão, aqueles que explicam que Adot-Nai é um nome sagrado e não meus senhores, que é o nome de Deus, então significa que Abraão falou, Hashem, espera um pouquinho que eu vou receber visitas. Ou significa, visitas são mais importantes do que receber a própria divindade. Veja a importância da hospitalidade. Quem eram esses 3 anjos? Esses 3 anjos eram os principais 3 anjos das esferas celestes. Micael, o arcanjo Micael, Gabriel, o arcanjo Gabriel, e Refael, o arcanjo Rafael. Esses 3 anjos têm milhões de anjos, milhões, bilhões ou trilhões de anjos debaixo deles. Eles são autoridades nos mundos espirituais. Os anjos vieram disfarçados de homens. Eles achavam que Abraão não os reconheceu como os anjos, mas segundo Zohar, Abraão sabia perfeitamente que eles eram anjos e sabia exatamente quem eles eram. Abraão entrou no jogo deles. Eles foram lá disfarçados. Eles pensaram que Abraão não tinha os reconhecidos até eles se apresentarem. E Abraão entrou no jogo deles e falou, Abraão pensou que seus botões, já que eles vieram aqui disfarçados, não querem de início que eu os reconheça, então eu vou entrar no jogo deles e vou fingir não terem os reconhecido. Qual que essa vai contraponto é a sua pergunta? Hã? Rafael? Oi? Essa foi a sua pergunta? É que vai contraponto, né? Oi? Sim, porque tem um contraponto até a explicação do cristianismo, né, que fala sobre a Trindade, né? E fica meio obscuro na própria Torá a gente identificar quem são esses três homens, desesperadamente procuram, né? uma base. Veja só, a contradição é total no cristianismo. Eles chamam de Antigo, de Velho Testamento, negam o Velho Testamento, mas vão buscar base para a sua própria religião no Antigo Testamento. Eles falam que Deus começou uma nova aliança, mas o tempo todo falando em Jeremias, Isaías, Zacarias, Ezequiel. Por que o Novo Testamento não tem os seus próprios profetas? Eles precisam emprestar de nós, profetas? Somente profetas judeus? Onde estão os profetas cristãos? Não existem profetas cristãos, só existem profetas judeus. Então, eles vão procurar tudo que não precisa ir longe. É totalmente ilógico que um Deus infinito seja dividido em 3. Não é um bolo para ser dividido em 3 fatias. Deus é o Todo-Poderoso. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, uma relação pessoal com Ele. E esse nosso Deus, o Eterno, é Echad, um só, Echad. Então não tem como ser 3. 3 é pensar pequeno, é pensar distorcido, minimizar Deus, é faltar com a concepção de um Deus único e infinito. Eles têm outra distorção também. Os 3 reis magos são um plágio barato dos 3 anjos que vieram dar as boas notícias para Abraão e Sará. Aí inventaram a história dos 3 reis magos. A Torá tinha que ter royalties, direitos autorais, patenteada. Aí não iam ficar copiando aí inadvertidamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta a mais, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade. O Rafa, é o Bruno aqui de novo. Fala, Bruno.
em hebraico lá está falando que sobre o sacrifício de Isaac, que você tinha falado. A palavra é akedah em hebraico. Não, akedah significa em hebraico, não é sacrifício, é amarração. Porque Abraão amarrou muito bem o Yitzhak. Mas tem uma brincadeira que fala, por que amarração? Porque o filho chegou para o pai e falou, pai, eu me amarro em você. Aí o pai falou, filho, eu também me amarro em você. Era a amarração de Yitzhak, ele foi amarrado. Não é sacrifício. O verbo lehalot vem da palavra olá. Olá era um sacrifício que era totalmente elevado. Veja as letras, elevado, ele, olá, ele, olá. Na verdade, lehalot é elevar. Deus pediu para Abraão elevar o filho. E, providencialmente, Abraão entendeu errado. Ele entendeu errado porque esse era o teste. Entendeu errado. Deus falou para elevar e Abraão entendeu que era para sacrificar. Certo, obrigado. Obrigado. Imagine. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar o tempo. Ravi. Oi. Ravi, boa noite. Ravi, é sobre os 3 milagres de Sara no Shabat. Caiu a internet aqui, eu não sei qual que é os 3. O primeiro, que a tenda de Sara, ela era envolta numa nuvem de glória. Havia uma nuvem que envolvia o tempo todo com uma certa luz. Era uma nuvem sobrenatural que envolvia a tenda da Sará. A segunda coisa era que as velas de Sará eram uma vela comum. Uma vela para durar meia hora, 1 hora. Ela durava a semana inteira, até apagar na véspera do outro Shabat para ser acesa novamente. E ela fazia uma halá, pães halot, e durante a semana inteira, aquilo que sobrava das halot comidas no Shabat, ela fazia muitas halot, mesmo passando o tempo, elas continuavam quentinhas e fresquinhas, como se tivessem sido assadas naquele momento. Ah, entendi. E também sobre ela ter falado para o Abraham que era para mandar a Agar embora. Foi assim uma atitude dela mesmo? Eu entendi que você falou que foi. Quando Deus se revela para Abraão e fala para Abraão escutar a voz de Sará, voz aqui é uma palavra que vem da mística, da Kabbalah. Não é voz, é um processo espiritual místico de revelação profética de Deus, chamada ou de voz ou de som. Kol em hebraico é voz ou de som. É um processo sofisticado que é a profecia. Quem estava falando por meio de Sará era Hashem. Hashem estava pedindo por meio de Sará que a Hagar e o Ismael se afastassem naquele momento. Não definitivamente, mas naquele momento. E Deus esclareceu, e Deus deu a ordem para Abraão ouvir a Sará, mesmo que Abraão estava totalmente dividido. Aqui tem uma pergunta da Vera, explicar um pouquinho melhor sobre a influência de uma mãe, mesmo depois da morte. Então, a ligação entre pais e filhos não cessam na morte. Tanto que os filhos, tudo aquilo que eles fazem de bom e positivo, em nome dos pais, ocasiona uma elevação na alma dos pais. E os pais lá em cima podem também interferir para que os filhos sejam beneficiados nesse mundo. A ligação entre pais e filhos não é uma ligação meramente física, mas principalmente espiritual. Ela se reflete no meio físico. E quem não tem filhos, como faz? Pode ter alunos, pode ter seguidores ou filhos adotivos. Os alunos, os seguidores, os filhos adotivos podem alcançar um nível de proximidade igual da relação entre pais e filhos. A ligação entre o Rebbe anterior e o nosso Rebbe era infinitamente maior do que de um pai e de um filho. A ligação entre os dois indivíduos. O Rebbe anterior e o nosso Rebbe. O nosso Rebbe era aluno do Rebbe anterior, mas era uma ligação indescritível, a ligação entre o maior tzadik da geração anterior e o seu sucessor, o nosso Rebbe. A ligação deles era impressionante. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Boa noite, Rebbe. Oi, Rafael. Mais uma pergunta. Por gentileza. O nascimento de Ismael é
foi totalmente, Deus sabe de tudo, né? Sim. Mas como não foi praticamente no parâmetro a qual seria a concepção com Sara, foi com Agar, os sábios falam alguma coisa sobre se O se Ismael Deus... tinha duas mães. O Ismael não tinha só a mãe Hagar. A Hagar foi aquela que gerou, concebeu fisicamente o Ismael. Mas ele tinha uma segunda mãe. A Sara participou da educação do Ismael. Infelizmente, uma certa fase da vida dele, ele virou aborrecente, adolescente, más influências, coisa e tal. Ele se afastou um pouco do bom caminho, mas depois ele retornou. Mas o Ismael, ele foi educado não somente pela Hagar, pela Sara também. Então ele deveria ser uma pessoa muito especial. Tem uma história muito interessante do Midrash, depois que a Sara faleceu. Um dia, Abraão estava viajando. Ele passou pela tenda do Ismael e o Ismael não estava. O Ismael estava trabalhando. Isso conta o Midrash, não está na Torá, está no Midrash. E o Abraão não quis se apresentar. Ele falou, olha, eu sou um conhecido do seu marido. E tinha uma esposa lá na tenda e ela era totalmente mal criada. Ela não deu a devida atenção, foi meio ríspida com Abraão. O Abraão, depois de ter visto a esposa do Ismael, ele não se apresentou e ele falou o seguinte, diga para o seu marido que ele tem que trocar a estaca da cabana. Aí ele foi embora. Aí o Ismael voltou do trabalho e ela contou, olha, veio um senhor de muita idade aqui, falou que é seu conhecido, e pela descrição física desse senhor, Ismael logo percebeu que se tratava do pai dele, do Abraão. Aí Ismael perguntou para a esposa, o que o meu pai falou? Ah, ele falou que você tem que trocar a estaca da cabana. No dia seguinte, Ismael se divorciou da esposa. O pilar do lar, da casa, é a esposa, é a mulher, que é o pilar da casa. E se o pai disse que tinha que trocar a estaca, então ele logo se separou daquela esposa. Passados alguns anos, Abraão estava nas suas viagens, seus negócios, passou de novo pela tenda do Ismael. E de novo o Ismael estava trabalhando, eles se desencontraram. Aí apareceu uma esposa do Ismael, totalmente atenciosa, totalmente delicada, amorosa, recebeu, mesmo sem conhecer o Abraão, recebeu como verdadeiro rei. Ela era muito especial. Aí o Abraão ficou muito contente, ele não se apresentou, ele falou o seguinte, olha, diga para o seu marido, eu sou conhecido dele, diga para o seu marido que a estaca que ele colocou na cabana dele é joinha, é uma estaca muito boa, vai segurar muito bem a cabana dele. Aí ele foi embora, o Ismael reconheceu pela descrição que era o pai dele de novo, e quando a esposa inocentemente deu o recado, ela não entendeu nada, deu o recado daquele senhor ancião, aí o Ismael deu uma olhada bem gostosa, e ele entendeu o recado, que ele estava com uma